Bom dia, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família também. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana, a Igreja do Senhor Jesus reunida para estarmos celebrando Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui iniciando agora, às 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical, online aqui no canal exclusivo da igreja no YouTube e presencialmente nas classes com os professores e alunos no templo da nossa igreja, Rua Tenente Coronel Amado 203, Centro, Macaé, Rio de Janeiro. Nós vamos orar e depois, juntos, estaremos trazendo um resumo do estudo bíblico deste domingo, desta semana, para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar. Pai, obrigado por este dia, por esta semana, obrigado porque o Senhor permite estarmos novamente juntos, reunidos em torno da Tua Palavra, para estudarmos, conhecermos, ó Deus, mais do Senhor e da Sua vontade para nós também. Obrigado porque a Tua Palavra tem sido o norte da nossa vida, da nossa história. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pedimos a Tua bênção, a direção do Seu Espírito Santo para que possamos compreender exatamente aquilo que o Senhor deseja. Abençoe, ó Deus, o nosso estudo de hoje. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Continuamos a série estudando sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus e tudo aquilo que nós encontramos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também no evangelho de João, sobre a presença de Jesus, o Messias, o Senhor e Salvador aqui na terra, vindo para ser o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador eterno. Ele veio para consumar o plano de Deus para a nossa salvação, através da cruz do Calvário e também da sua ressurreição. Mas desde o seu nascimento até a sua ascensão, muitos momentos importantíssimos, muitos lances preciosos, revelando a vontade de Deus, revelando Deus a nós na pessoa do Filho, o Senhor Jesus. E a cada semana, neste trimestre, nós estamos estudando pontos preciosos que nos ajudam a compreender o plano de Deus e também Jesus como o Filho unigênito, o Senhor, o Salvador. E hoje nós vamos dar sequência a partir de uma declaração muito importante dita por Pedro, um dos 12 discípulos, quando ele afirmou: Jesus é o Cristo. Qual é o valor, qual é a importância desta afirmativa para os discípulos naquele momento e também para a igreja ao longo destes 2000 anos? O versículo-chave da nossa lição bíblica de hoje está em Mateus capítulo 16, versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Novamente, Mateus 16, versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O objetivo do nosso estudo de hoje é esclarecer o significado dessa confissão feita pelo apóstolo Pedro. Também vamos falar hoje sobre a transfiguração do Senhor Jesus e o que tudo isso tem a ver com a revelação de Deus, com o ministério terreno do Senhor Jesus, aqueles anos em que ele esteve aqui juntamente com os seus discípulos, trazendo a revelação, a mensagem do reino de Deus até nós. No final do seu ministério, Jesus estava na região da Galileia e ele estava viajando mais ao norte de Israel, nos arredores de Cesareia de Filipe. É a partir dos eventos que os evangelhos registram, que ocorreram nesta área, nesta região geográfica, que o ministério do Senhor Jesus toma uma direção diferente, toma um rumo, um significado diferente. Jesus torna ainda mais evidente, mais clara a sua intenção, o seu propósito, o seu objetivo, a sua missão, a sua identidade como Messias, como a promessa dos profetas que se cumpre aqui na terra para toda a humanidade.
Primeiro, a nossa pergunta é: o que as pessoas estavam pensando sobre Jesus naquele momento? Esta pergunta é a pergunta que o próprio Senhor Jesus fez aos seus discípulos. O que as pessoas estão afirmando a meu respeito? Conforme Jesus vai caminhando para o fim desta primeira fase ou desta primeira parte do seu ministério, ele toma uma atitude importante. Ele quer fazer um tipo de avaliação do seu ministério para saber como as pessoas estavam olhando para Jesus e compreendendo a sua missão até aquele momento. Jesus, então, pergunta aos discípulos a respeito da sua identidade pessoal, de acordo com a opinião das pessoas. Qual era a opinião popular? O que as pessoas estavam dizendo sobre Jesus? Quem as pessoas estavam afirmando que era Jesus? A esta pergunta, eles responderam citando vários personagens importantes da narrativa bíblica no Antigo Testamento. Mas todos com o mesmo ofício, todos dizendo que ali estava um profeta, assim como os grandes profetas que marcaram a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Jesus, então, percebendo, muda a pergunta e agora ele diz o seguinte: qual é a opinião de vocês? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Vocês estão caminhando comigo todos os dias e noites, estamos juntos, caminhando pelas vilas, cidades, lugares, e vocês estão presenciando os milagres, ouvindo todas as mensagens que eu estou pregando. O que é que vocês pensam a meu respeito? Neste momento, Pedro, que era aquele que tinha uma postura de mais liderança diante dos outros, ele dá um passo à frente e ele responde a esta pergunta de Jesus, como se ele estivesse falando em nome dos 12. Ele diz o seguinte: Jesus, tu és o Cristo. Esta declaração está em Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9. Qual é o significado desta declaração de Pedro? Jesus, tu és o Cristo. Aqui nós vamos entender que Pedro estava dizendo: Jesus, tu és o Messias, ungido, separado pelo Pai, Deus, o Criador, e enviado a nós como Senhor e Salvador. Pedro faz a declaração que todos nós devemos fazer e que em toda a história da humanidade todos devem, que é reconhecer Jesus como o Cristo, como o Filho unigênito de Deus. Essa confissão revela a compreensão que Pedro e os demais discípulos já tinham a respeito de Jesus, o seu poder, a sua autoridade e a sua identidade como Cristo, como Messias, como o ungido e enviado de Deus. Em resposta, Jesus, ele aprova a declaração, a afirmação feita por Pedro. Nessa passagem bíblica, Pedro é chamado de a pedra da igreja. Mas vejam, é muito importante que nós também tenhamos uma compreensão precisa desta palavra de Jesus. Jesus não estava dizendo que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, porque ele, Jesus, é a pedra sobre a qual a igreja haveria de construir a sua existência, a sua história. Na verdade, o que Jesus estava fazendo ali era colocando toda essa responsabilidade, todo esse peso sobre si mesmo, e incluindo Pedro e os demais apóstolos, os demais discípulos, como participantes deste processo. Seria um absurdo teológico nós compreendermos que Jesus estava tirando a sua responsabilidade e autoridade e colocando sobre Pedro, um homem como qualquer um de nós. Portanto, Jesus é a pedra, Jesus é a estrutura, é a base, Jesus é a rocha, é sobre ele, Jesus, que a igreja existe, que a igreja construiu e continua escrevendo a sua grandiosa história. Pedro ali seria apenas um pequeno fragmento, uma pequena
pequena pedra diante da pedra maior, da pedra grandiosa que é Jesus. Mas a este respeito, todos nós também somos um pequeno fragmento que faz parte da construção da igreja e da história da igreja. Esta afirmação positiva de que ele seria usado grandemente no início da história da igreja precisa ser bem esclarecido para que nós não façamos qualquer confusão com relação à figura de Jesus e a figura de Pedro, a figura dos demais apóstolos, a figura dos demais discípulos. Curiosamente, Jesus insiste que os discípulos mantivessem tal conhecimento ou tal entendimento em segredo. Não é muito difícil compreendermos. Aquele não era o momento para que todos reconhecessem Jesus como o Messias, o Cristo, o ungido e enviado de Deus o Pai. Haveria um momento certo. Jesus ainda seria traído, ainda seria preso, julgado, ainda seria condenado, mesmo sendo inocente. Jesus ainda iria para a cruz do Calvário e depois viria a ressurreição. Portanto, ainda não era a hora, ainda não era o momento de todos conhecerem Jesus como o Messias de Deus, como o Cristo de Deus, como o Senhor e Salvador de toda a humanidade. A razão é esclarecida logo em seguida no Evangelho de Lucas. Jesus ainda deveria ser rejeitado. Jesus ainda deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Lucas capítulo 9, versículos 21 e 22. A confissão de Pedro marca um ponto de virada no ministério do Senhor Jesus. Como disse há pouco, Jesus agora está mais ao norte, caminhando mais na região de Cesareia de Filipe, ele está ali naquele espaço geográfico diferente, e a partir desta declaração de Pedro, há uma mudança no discurso de Jesus, ele muda o foco, ele muda a ênfase, e o seu ministério tem também uma mudança muito importante. Agora que os seus discípulos têm convicção de que Jesus é o Cristo, é o Messias, ele começa a explicar mais clara e profundamente a sua missão como Messias, como Senhor e Salvador. O primeiro elemento que os discípulos deveriam aprender é que a glória de Jesus devia passar pela cruz. Por isso os evangelhos registram Jesus profetizando sua morte, profetizando a sua ressurreição, e isso já acontece a partir deste momento. Essa nova fase do ministério do Senhor Jesus aqui na terra, esta fase de aprendizado dos discípulos, é marcada pelo custo e as recompensas do discipulado. Eles começam a compreender que ser um discípulo de Jesus tem muitas exigências, há um custo extremo, muitas vezes um grande sacrifício a ser pago. Mas também, claro, ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus tem as suas promessas, as suas bênçãos, os seus ganhos, principalmente promessas de bênçãos espirituais. 2. Os discípulos viram o reino de Deus? Esta é outra pergunta muito importante também, que ajuda a esclarecer o tema do nosso estudo bíblico de hoje. Logo após a confissão de Pedro, que disse, Jesus, tu és o Cristo, Jesus faz uma afirmação que pode gerar uma certa confusão, mas nós vamos esclarecer aqui. Jesus diz que alguns dos discípulos veriam o reino de Deus, veriam o seu poder, veriam o Filho do Homem, que viria sobre eles antes que morressem. Este anúncio, a princípio, poderia indicar que Jesus estava já falando sobre a sua volta, sobre o seu retorno, sobre a sua segunda vinda a esta terra, como está lá em Apocalipse 19. Todavia, o melhor entendimento dessa passagem é que ela estava preparando aqueles homens, preparando os discípulos de Jesus para um momento muito especial, um momento super importante do seu ministério aqui na Terra, que foi exatamente a transfiguração. Um momento extremamente importante que confirma a declaração de Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, e agora eles vão contemplar, através daquela visão,
extraordinária, sobrenatural da transfiguração, que de fato Jesus era o Cristo. A cena da transfiguração é, portanto, o ápice da revelação de Jesus, ainda em vida, e evoca vários elementos da história do Antigo Testamento. É importante nós compreendermos aqui que nós ainda estamos na narrativa bíblica voltados para o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo judeu. O evangelho ainda não era universal neste ponto. Portanto, havia ainda uma conexão muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento. E quando Jesus se identifica com personagens, elementos, passagens históricas do Antigo Testamento diante daqueles que eram judeus, isto confirma ainda de uma maneira mais intensa, profunda e significativa que ele é o Messias, é o Cristo de Deus. A transfiguração pode ser entendida como uma teofania, isto é, aquilo que nós chamamos na teologia de as aparições de Deus diante dos homens, que a Bíblia relata várias vezes. Deus se revelou a Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ele também encontrou-se com Abraão, apareceu a Isaac e Jacó, a fim de assegurar a eles as suas promessas. Lutou com Jacó em forma humana no Val de Jaboque, está lá a narrativa bíblica a este respeito. Ele também se revelou a toda a nação de Israel, ainda que sem mostrar sua forma ou aparência. O Senhor revelou a sua glória na nuvem, quando eles estavam saindo do Egito em direção à terra prometida, e também na forma do fogo, da coluna de fogo. Deus estava ali, Deus estava presente. Enfim, na transfiguração, os discípulos Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de experimentar uma teofania como até aquele momento não havia registro na história do judaísmo, na história de Israel, na história do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto fora dele. No alto daquele monte, eles viram um prenúncio do início da nova criação que estaria presente a partir da ressurreição de Jesus, bem como a sua forma divina, na qual ele voltará para subjugar as nações e consumar o seu reino no futuro, quando da segunda vinda. A transfiguração das vestes de Jesus foi uma revelação da sua glória, nos moldes do que pode ser visto nos textos do Antigo Testamento, que já anunciavam a glória do Messias através das profecias messiânicas. Os 3 evangelhos sinóticos relatam que naquele momento da transfiguração, também apareceram ali, além de Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Estas aparições provavelmente representam a lei do povo de Deus, a lei dada pelo Senhor, a lei dada por Deus por meio de Moisés, e também o fim dos tempos por meio de Elias, considerando a promessa da vinda de Elias no fim dos tempos, antes da chegada do Messias. Outra profecia feita no Antigo Testamento, que agora se cumpre, porque Elias estava ali, Moisés estava ali e Jesus estava ali também, o Messias estava ali. Os 3 evangelhos, portanto, estão apresentando aqui na transfiguração um momento super importante, super relevante e revelador de Jesus como o Filho unigênito de Deus, o Senhor e o Salvador da humanidade. A palavra que é utilizada aqui no texto é a palavra Êxodos. Então nós vamos ver mais uma vez aqui a ideia da salvação eterna, se compararmos com o livramento do povo que estava escravizado no Egito e que faz a viagem até a terra prometida. Nós vamos encontrar aqui uma mensagem extremamente espiritual. Além da palavra em si, outros elementos da cena remetem ao Êxodo, como o fato de estarem envoltos em uma nuvem, Deus falar através da nuvem. A relação com o Êxodo e com outras passagens do Antigo Testamento ressaltam temas ligados à libertação da nação de Israel da sua escravidão, como nós somos libertos da escravidão
espiritual em Cristo Jesus. Libertos do mundo e da condenação eterna, libertos do pecado, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Desta maneira, o evento da transfiguração é um prenúncio da redenção iniciada por Jesus e que será concluída, totalmente concluída, quando ele voltar, quando ele estiver novamente aqui entre nós. O medo que os discípulos sentiram quando ouviram a voz de Deus é um medo compreensivo. Porém, Jesus percebe, acalma o coração deles. Eles estavam aterrorizados porque estavam diante do próprio Deus. Isso era algo comum também na cultura religiosa judaica. E os discípulos estavam ali, naquele momento, como judeus que eles eram. Jesus acalma o coração deles sem deixar a presença deles. No Monte da Transfiguração, houve um primeiro vislumbre de como Jesus nos daria acesso ao Pai e à plenitude de Deus. Marcos, o evangelista, e Lucas, o evangelista, acrescentam a pergunta sobre a vinda de Elias e Jesus afirma que Elias, o profeta, já veio na pessoa de João Batista, que pregou a esperança dos últimos dias e a restauração da nação de Israel também. Dessa maneira, nada mais era necessário para que o reino de Deus fosse instaurado e que o Messias fosse, de fato, coroado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como podemos concluir o nosso estudo bíblico de hoje? Os dois eventos centrais deste momento crucial do ministério de Jesus são a confissão de Pedro, que diz: Jesus, tu és o Cristo, e também a transfiguração do Senhor Jesus, como a Bíblia narra. Na confissão, a identidade de Jesus e os custos do discipulado são apresentados de uma forma muito clara a todos nós. Na transfiguração, por sua vez, a glória do reino de Deus é apresentada na visão do Jesus glorificado e na presença simbólica de Elias e também de Moisés. Nesse evento, a ressurreição prenunciada há pouco é confirmada e funciona como encorajamento aos discípulos para que eles também tomem a sua cruz, neguem-se a si mesmos e sigam o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador eterno da humanidade. Muito obrigado, um grande abraço. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos novamente juntos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical online.